Fala pessoal, beleza? Boa tarde, né? Mercado quase fechando aqui, sexta-feira. Parte 2 do nosso recap, onde a gente pensa, né, aqui em algumas ideias para a semana. E aí a gente conversa, né, sobre localização do macro, né, do micro, para a gente tentar, né, compreender melhor alguns trades, né? Aqui, né, pessoal, a gente vem apontando que até o presente momento, né, quanto a esse pivô, a gente ainda não tem a interação de rompimento. Vocês viram que no estudo de quarta, né, o preço estava mais ou menos aqui, né? Tava como uma boa barra, né, ali que parecia que ia tentar um rompimento. Porém, né, ele não estava tentando só esse rompimento, ele também estava tentando o rompimento da média móvel de 200, né, onde, né, o preço não atestava por alguns bons números de candles aqui. Então acabava sendo um primeiro teste. Esses primeiros testes normalmente geram algum tipo de correção. Aqui a gente conversou que a gente não tem nem tendência de alta nem tendência de baixa. A gente tem lateralidade, que é quando o mercado, né, faz grandes impulsos de baixa, grandes impulsos de alta, então ele pode fazer um grande impulso de baixa novamente, tá? Nada impede, né, do mercado realizar, por exemplo, esse tipo de movimento. Então aqui a gente está numa região, né, que é uma localização bem decisiva, né, para o mercado. Foi um microcanal, né, pessoal? Fraco, né, mas foi um microcanal. A gente vê que desde a barra 33 aqui a gente não tem nenhuma perda de mínima. Então, a primeira perda de mínima acaba sendo, por exemplo, uma L1. Então, a L1 ela não seria a melhor barra. A localização até deixa, né, a possibilidade do mercado corrigir um pouco mais. Por exemplo, né, voltar para testar essa região de POC, já que a gente está falando de lateralidade, né, o mercado poderia vir, né, fazer um teste dessa região, mas por conta da localização, né? O fato de ser um microcanal, né, a venda da perda de mínima, ela torna as coisas um pouco mais arriscadas. E o que, que mais acontece? Acontece lateralidade, né? Muitas vezes quando a gente chega nesse tipo de cenário, acontece lateralidade. Por que, que acontece lateralidade, né, Luciano? Porque a L1 muitas vezes acaba encontrando compradores e para ter uma L2 o mercado precisa vir acima da máxima anterior. Então, para ter L2, ele precisa perder mínimo, mas antes disso, ele precisa vir acima de máximo. Então, por isso, muitas vezes a gente vê essas atividades laterais, até a gente chegar numa L2 ou L3. Tá? Então, por enquanto, a gente não teve. A gente está aqui com o fechamento do semanal, né? Daqui a pouquinho tá encerrando realmente o mercado, mas não deve mudar muito disso aqui no semanal. A princípio, a gente tem um doji, né, um grande doji, é uma barra sobreposta. Barra sobreposta também, né, nos precede o indício de lateralidade, tá? A gente está entre a 200 e a 20, que é outro indício, né, de lateralidade. Então a gente tem, né, boa chance de no semanal ter o preço em lateralidade por aqui, por conta do microcanal, por conta, do fechamento em barra sobreposta, por conta da localização, preço entre a 200 e a 20, num primeiro teste, né, depois de um período, né, bastante razoável de barras aqui, tá? Gráfico diário, pessoal. No gráfico diário, né, a gente, nesse dia que a gente falou que no estudo, né, que foi enviado na lista de transmissão, aqui o mercado havia fechado afastado da 9. Essa barra era uma boa barra para algum tipo de continuidade, porque ela é uma barra que sai da 9. Inclusive, né, em estudos anteriores a gente comparou esses outros períodos, né, barra que sai da 9 já teve uma boa continuidade, barra que sai da 9 teve boa continuidade, barra que sai da 9 conseguiu ainda realizar nova máxima, barra que sai da 9 teve alguma continuidade. Barras já um tanto quanto afastadas da 9, ou quando fica um número de barras muito grande trabalhando acima da 9, ele tende a ter algum tipo de correção, algum retorno à 9. Inclusive tem até, né, em estudos anteriores a gente falando sobre até 3 testes da 9, né, e depois normalmente ele acaba vindo testar a 20. Repetição. Em alguns momentos, né, em vários momentos, né, o mercado acaba fazendo isso, 3 testes e depois ele acaba aprofundando um pouco mais essa movimentação de correção, chegando, né, até a média móvel de 20. Esse daqui, ó, foi o segundo fechamento abaixo da média móvel de 9. Aqui foi o primeiro, teve retomada imediata. Esse aqui foi o segundo, né, depois de um número bastante grande de barras. A gente falou que aqui já é a tendência, né, pessoal? Já temos mais de 20 fechamentos acima da 20. Então aqui, né, eu tenho o segundo fechamento abaixo da 9. Não foi uma inside, se fosse uma inside, tivesse perda de mínimo, seria um pequeno modo rompimento, mas isso daqui ainda favorece um pouco mais essa movimentação em direção à média móvel de 20. E como falamos no estudo de ontem, né, a gente quer ver como que o mercado se comporta, né, quando ele chega a 20. Se vai ser como essa movimentação aqui, ó, que vai fechar pouco abaixo, ou se vai só testar e vai voltar, que aí seria compradores ainda tendo interesse, né, nessa movimentação. Isso daqui, pessoal, corrobora com a ideia de lateralidade, né, porque se eu chego a 20 e tenho defesa, a lateralidade do semanal seria basicamente o início dessa movimentação.
né? Quando ele perde a mínima, seria a L1 lá no semanal. No semanal é um microcanal e aí encontra compradores. Por isso, né, que a gente vem conversando durante essa semana que a gente não, para evitar exatamente vender, caso hoje, por exemplo, se o mercado tivesse chegado à média móvel de 20, não realizar vendas aqui, tá? Primeiro por ser o primeiro M2B, né, dessa grande movimentação aqui de alta, né, que se formou, tá? Então a gente tem aqui, ó, a partir do primeiro fechamento completo aqui, eu tenho, né, 24 fechamentos. Então eu tenho, inclusive aqui, a lógica, né, de um 2HM, tá? Que são 24 barras, né, fechando completamente sem nenhum teste na média móvel de 20. É mais forte do que o M2B, tá bom? Então, dentro desse cenário aqui, a gente tem ainda, por conta, né, de testes da média móvel de 9, uma predisposição um pouco melhor para vendidos. E aí a gente vai para mais tempos gráficos, né, visualizar se a gente tem mais razões, né, para isso. No estudo de ontem, né, pessoal, a gente havia comentado, né, sobre esse alvo aqui, ó, o alvo desse pivô maior, tá? Ele foi alcançado direto aqui já na barra 1, né, então acabou não tendo, né, ali uma boa continuidade. Aqui, né, no estudo do dia anterior, que a gente havia deixado, a lógica, né, de um clímax, né, e uma wedge. O fechamento em uma wedge perfeita, né, mais vezes ele gera uma correção TBTL, uma correção de 10 barras duas pernas, né? Aqui ele cumpriu, né, essa premissa de livro. Inclusive a gente tem aqui, inclusive, né, uma terceira perna, né? E aí o mercado vem tentando conseguir um alinhamento vendedor. A gente falou sobre esse alinhamento vendedor, inclusive evitar vendas, né, caso o mercado retornasse às médias aqui. Então a lógica aqui foi cumprida, né, da movimentação. Aqui a gente fez, né, até essa nested wedge. Né? Falamos aqui sobre o ponto de inflexão, né, no estudo anterior. Tá? Se eu tenho uma movimentação de uma, duas, três puxadas, estou pegando as três últimas. Ponto de inflexão de ambas era aqui. Né? O mercado ainda volta para um teste de troca de polaridade. Então eu tenho uma, duas, três puxadas, perna 1. Ele renovou o ponto de inflexão, mais vezes ao renovar o ponto de inflexão ele corrige para fazer essa perna 2. Então aqui havia, né, duas premissas, quando ele chegou abaixo dessa mínima, duas premissas de continuidade, a pelo menos uma nova mínima. Então, temporariamente, né, a gente tinha um mercado mais vendedor com essa direção. Tá? Então, acaba sendo trades interessantes. Aqui ele voltou e fechou esse gap aqui também do M60. Comprador tem alvo? Não. Comprador não tem alvo. A gente já vai dar uma olhada no número de barras, né, que falta aqui. Número de barras, né, com fechamentos aqui abaixo da média móvel de 20, né? E aqui o mercado pode estar tentando iniciar uma tendência de baixa. E se torna tendência de baixa nos 60 minutos, o mercado fica muito mais vendedor do que comprador. E aí é mais interessante a gente tentar, né, pegar swings de venda, né, do que ficar tentando fazer pequenos scalps em compras. Né? A gente pode escolher uma direção para o mercado. Aqui falamos, né, que essa movimentação aqui anterior foi uma tendência. Ó. A gente visualiza aqui a tendência, está aqui o gap de média. A mínima, né, do gap de média muitas vezes inicia uma grande lateralidade. A função, né, pessoal, de wedges que dão certo, né, que renovam um ponto de inflexão, normalmente é testar essa localização. Então, corrobora de novo, né, com a ideia de que a gente tem, né, ainda mais um predomínio de direção vendedora. Tá? Então, tanto no M60 aqui também traz essa ideia. Aqui, né, razoavelmente, ó, se vocês visualizarem até esse hour, a gente tem cerca de 1.000 pontos. Só voltar aqui brevemente ao diário. Aqui, ó, você tem cerca de 1.300 pontos. Então seria razoavelmente, né, a localização do teste da média móvel de 20, né, juntando tempos gráficos, né. Razoavelmente vai ser aqui, ó, bem próximo da MM200. Isso não acontece sempre, tá, pessoal? Mas quando há tendência, normalmente a 200 aqui vai ficar localizado lá onde está 20 do diário. Mas não acontece sempre, então não dá para você usar, né, somente essa indicação. Tá? Então aqui no M60, por enquanto a gente tem mais razões para vender. Aqui a gente teve um fechamento completo abaixo, né, da média móvel de 20. Depois disso daqui, ó, a gente não teve mais fechamentos acima. Então a gente vai contar a partir desse ponto. A gente tem 17 barras, né, completas ali, fechando abaixo, tá, da média móvel de 20. Então se eu tenho, né, 17 fechamentos abaixo da média móvel de 20, eu tenho que ficar atento, né, à possibilidade, né, do mercado, né, construir essa tendência. Tá? Então aqui eu tenho uma L1, tá? Vamos só pensar aqui um pouco mais próximo, né, dessa movimentação. Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco barras sem correção. Mas é um bom microcanal, Luciano? Não. Em sua maioria as barras aqui foram sobrepostas, ó. Elas fecharam dentro, né, dos limites da barra anterior. Depois aqui, né, eu tenho a primeira perda de mínimo, tá? Mas eu estou fechando abaixo da 9, então, né, as médias estão 9 acima da 20, 20 acima da 50. Claro, o preço chegando na região
daquela localização, né, que no semanal se encontra, né, que seria o preço trabalhando entre a 20 e a 200. Então aqui seria uma região para lateralidade. Então aqui poderia de novo, né, ter algum tipo de repique de alta, tá? Mas, né, a gente tem por enquanto melhor predomínio para essa direção. Então vendas altas, setups de venda, né, acabam sendo, né, setups interessantes para a gente, né, se posicionar a favor, né, da possibilidade da construção dessa nova tendência. E da direção, né, de uma correção, por exemplo, a média móvel de 20, já que a gente já falou, né, do número de testes. M15, pessoal, grande lateralidade, né, a gente teve aqui uma possibilidade, né, de uma wedge, né, uma movimentação de uma, duas, três puxadas. Iniciou, né, uma atividade muito lateral. Teve, né, o mercado aqui inicialmente, né, fazendo nova mínima. Aqui essa lateralidade a gente já fala sobre ela ali nos 5 minutos, né? Mas ele expandiu a lateralidade para baixo e expandiu a lateralidade para cima. Aqui, pessoal, você vê uma barra gigantesca, né? Isso daqui às vezes pode ser um tanto quanto assustador. É interessante vocês fazerem um número de backtest suficiente e visualizar, pessoal, que quando você tem as médias alinhadas, abertas, direcionais, e você vê esse tipo de barra, né, uma barra gigantesca, né, mesmo que sozinha, quando ela está completamente contra as médias, muito menos vezes você vai ver outra barra fazendo isso daqui. Mais vezes você vai ver algum tipo de correção. Então, por isso que a gente cita, né, que a gente evita comprar alto, muito acima da média móvel de 50, quando as médias tiveram, né, por algum período uma tendência, tá? Aqui era uma tendência de baixa, né? Eu tinha aqui, ó, mais de 20 fechamentos, né? Aqui abaixo da média móvel de 20. Então, aqui, né, se o mercado faz uma barra completa aqui em cima, né, e deixa uma perda de mínimo, seria a venda de L1, né? Seria a primeira venda de L1, mas não teve isso, né? Acabou sendo uma grande, né, barra de reversão. Não foi uma 2BR, né, porque ela não reverteu a movimentação da barra anterior, mas foi uma grande barra de reversão. Voltou para fechar todo o gap. Por quê? Porque ela era contra a média. Outro ponto, né, pessoal, ela pagou várias formas, né, de projeção de alvo. Lá nos 5 minutos a gente conversa um pouco mais. Mas ela paga várias formas de projeção de alvo. Quando isso acontece, esses compradores aqui que tiveram esse lucro extremamente rápido, eles começam a realizar lucro. Quando o mercado começa a voltar, eles começam a realizar lucro. A saída de compradores são vendas e isso atrai de novo o mercado, né, para o meio do range, para o meio da lateralidade. Outro ponto, né, rompimentos de lateralidade precisa de continuidade, tá? Então voltou, né, não teve o gap de média. O gap de média acabou acontecendo aqui, ó, né, a venda de L1 do gap de média. Posteriormente, né, retomada de máxima, venda de L2 do gap de média, depois venda de L3 do gap de média. E por enquanto a gente não teve ainda nenhum tipo de teste da mínima da tendência. Tem uma pequena wedge aqui, o wedge funciona bem em lateralidade, então também, né, deixa a possibilidade do mercado vir fazer um teste aqui, ó, na mínima dessa tendência. Porém, como a gente está falando que lá nos 60 minutos está iniciando a possibilidade de uma tendência, em, né, fortes tendências, o mercado rompe, né, a mínima da tendência, né, mesmo pós-gap de média, e tem continuidade. Quando temos gap de média, a fase forte da tendência, né, ela se encerra. Então, como ela se encerra e a gente pode estar ali, né, conversando sobre o último suspiro, né, desses vendidos, aqui passa a ser baixa lateralidade. Então, esse rompimento aqui precisa ser acompanhado de maneira bem calculada, né? Você precisa realmente de rompimento e continuidade. Até porque, ó, o alvo do pivô que você vai projetar é esse aqui, tá? Claro, você também pode projetar o pivô menor, né? Aqui, ó, essa movimentação aqui somente da lateralidade, né? Caso ele consiga um rompimento aqui, tá? Mas, né, a continuidade dessa movimentação, né, vindo, por exemplo, abaixo, tá? Deixa eu só vindo abaixo, por exemplo, ali, conseguindo o rompimento da mínima prévia, o primeiro alvo está aqui, né, e o segundo alvo está aqui. Vamos ver se tem confluência, pessoal, aqui, ó, de movimentação do preço. Aqui já está abaixo, ó, já está 1.600 pontos, já está abaixo, né, da média móvel de 20, lá do diário. Né? A gente está conversando sobre o diário. E aí a gente está falando de onde estava o preço até a média móvel. Aqui já está mais razoável, 1.100 pontos. É cerca de 1.300 pontos que a gente havia, né, visualizado ali, né, no gráfico diário. Então, tentando integrar tempos gráficos. Mas ainda pode haver um tipo de teste da mínima da tendência. Aqui eu tenho uma movimentação de 3 puxadas. Se eu tenho 3 puxadas, eu tenho um ponto de inflexão. Renovou o ponto de inflexão, subir menos, descer mais, né, ter pelo menos uma perna 2. E aí, aqui, né, é um ponto de referência importante, né, porque já tem gap de média, aqui pode ser baixo na lateralidade, e o mercado iniciar uma fase de lateralidade por mais tempo antes, né, de ter a continuidade lá do M60.
Mas é importante lembrar que lá no M60 o mercado está montando uma tendência. Aqui, pessoal, no estudo do dia anterior, né, também vocês conseguem visualizar o edge. Falamos, né, que essa cunha, né, ela afunilava, né, que é o tipo de cunha, né, que o Brooks fala que ela tem melhor potencial, por exemplo, para uma reversão, né, porque ela entra também no modo rompimento, né, quanto mais afunilada ela for, melhor, né, a gente tinha deixado uma outra linha aqui. Aqui, né, só para a gente falar do dia que ficou faltando, né, pessoal? Aqui nesse dia, né, foi rompimento, né, pessoal? O mercado fecha aqui, ele abre aqui embaixo. Então eu tenho rompimento. Sempre que o mercado abre, né, com, com um gap, né, a gente tem sempre três estudos, né, três possibilidades. Nesse caso foi rompimento e correção. Rompimento, correção não foi falha, né, porque o mercado nunca veio acima dessa máxima. Rompimento, correção e aqui a devida continuidade. Lá nos 5 minutos foi uma volta em V. Essa volta em V ganha premissa, né, de primeiro, segundo alvo. Depois ele acabou pagando também o alvo desse pivô aqui, tá? O primeiro alvo, tá, desse pivô maior. Tá? Depois, né, de alvos, né, pessoal, aqui, né, depois de alvos, o mercado tende, né, a ter algum tipo de correção. Outro ponto, né, só também, né, só para retomar a lógica, né, de tempos gráficos com vocês, ó, nesse ponto, deixa eu só marcar o preenchimento aqui, nesse ponto, ó, lá no M60, era a mesma localização que a gente fala. O preço vinha, né, de médias abertas e alinhadas, ele chegou aqui. Então, pelo menos alguma correção, né, mais vezes o mercado faz. Ele faz algum tipo de retorno à média para depois, né, cumprir a sua continuidade. Aqui é um local onde a gente evita, né, de estar vendendo. Então, aqui no 15 minutos, apesar de estar já trabalhando inclusive abaixo da 200, né, fazia sentido a correção lá no 60. E aqui no 15, ó, foi uma correção de duas pernas, uma correção bastante comum, né? A gente vem conversando sobre isso nos estudos diariamente. Então, aqui um bom microcanal, né? Perna 1, mesmo com uma correção de duas pernas, né? A gente tem aqui um ciclo muito forte, né? O final dessa movimentação está aqui. Mais vezes essa movimentação leva pelo menos a uma perna 2. Então, ainda valia os esforços, né, de você se centrar na venda. Nos 5 minutos teve mais oportunidades aqui, né, um pouco mais acima, mas aqui só teve, né, gatilho de venda aqui. Aqui teve bom gatilho, aqui já era volta em V, né, pessoal? Já tinha premissa de continuidade. E aqui no dia de hoje, né, a gente já acabou comentando aqui, né, sobre o dia. Aqui ele expande a lateralidade, né? Aqui a princípio, né, era a questão mais de localização, e aí o mercado, né, faz várias formas, né, pessoal, de alvo. Ele pagou o alvo de 100% da lateralidade lá dos 5 minutos que a gente havia deixado marcado. O alvo passa a ser com a mínima dessa barra, né, porque ela veio abaixo da mínima dessa lateralidade. Lá nos 5 minutos tem muito mais de 30 barras aqui, tá? Então ele pagou essa projeção de alvo. Ele pagou o segundo alvo intraday. Ele pagou o primeiro alvo, né, desse pivô. E ele pagou o segundo alvo desse outro pivô, que vai ficar melhor da gente visualizar lá nos 5 minutos. Muitos alvos sendo alcançados, média móvel de 200 do 15, média móvel de 200 do 5 também está passando aqui, VWAP do dia anterior. Então, várias razões ali para a gente fazer nenhum tipo de negócio na compra aqui, mas talvez na venda, né, seria a possibilidade. Né? Seja nos 5 minutos, seja no 1 minuto, mas aqui, de maneira nenhuma, né, se você voltar e fizer um número backtest suficiente, você vai fazer compras, né, nesse tipo de localização. Por fim, né, pessoal, aqui os 5 minutos. Aqui os 5 minutos. Aproveitando, tá, pessoal? Só para retomar mais uma vez, né, em dezembro, né, não vai ter estudo, tá, pessoal, diário ali. Eu vou ver se eu consigo deixar gravado ali alguns estudos da mentoria gradual, tá, para gravar ali durante a semana ali alguma coisa para deixar em dezembro para vocês, para os finais de semana. Mas em dezembro eu vou estar off, né, do mercado, vou estar viajando com a família, então não vai ter estudo de final de semana ou estudo diário, tá? No máximo, talvez os estudos da mentoria ali, se eu conseguir para todos os finais de semana. Então, do finalzinho de novembro ali, da última semana de novembro ali, bem do finalzinho, eu já vou estar fora ali do mercado, tá? Então, só retrazendo, né, essa informação que eu trouxe ali já no grupo ali em momentos anteriores, tá? Em estudos anteriores. Aqui, pessoal, eu tenho de novo, né, a mesma dinâmica, rompimento e correção. Eu tenho rompimento, o mercado corrige, opa, Luciana, foi um microcanal. Mas aqui, né, tem uma barra que é bastante distinta de qualquer L1, né? Ela é uma outside bar. Lá nos 60 minutos, né, pessoal, a gente havia fechado na LED. E a lógica que a gente estava esperando ela era de alguma correção TBTL, e a correção é para baixo. Né? E aí eu tenho uma barra extremamente forte. Quando a barra 7 perdeu mínima, bem aqui teve um gatilho de venda. Foi o primeiro gatilho de venda, porque essa é uma forte barra de reversão.
Então, dentro dessa lógica, se o mercado perdesse mínimo, ele ativava a venda. Aqui, né, deu para participar na venda. Conseguir, né, participar da venda aqui nessa movimentação. Num minuto já era um micro canal de baixa, inclusive nessa movimentação. Aqui eu tenho a volta em V, né? Tem a conclusão da volta em V, né? O mercado faz, né, um micro canal, um ciclo extremo e ele volta, né, de maneira igualmente forte. Aqui eu tenho uma barra de pausa, né, essa inside ela também era um gap de média com o dia anterior, tá? Se eu pegar aqui ó, de fechamentos acima tá, da média móvel, estou pegando esse primeiro fechamento completo aqui acima da média móvel. Se eu somar com esse dia, eu tenho 20 fechamentos bem aqui, ó, 21, 22, né? Então eu já tinha 20 fechamentos acima da média móvel. E eu tinha, né, o gap de média, que é um setup de compra. A galera que comprou esse setup de compra aqui ficou armadilhada direto nessa barra. Ganhou premissa, né, de pelo menos duas pernas. Perna 1, né, pessoal, quando tiver a primeira correção foi aqui. Perna 2, né, ainda fez uma perna 3, uma pequena wedge aqui, né, no final dessa movimentação, tá? Mas aqui ganhou duas premissas, seja a premissa dos alvos da volta em V, né, que seria primeiro, segundo, tá? Aqui, ó, os alvos da volta em V. Primeiro alvo é altíssima probabilidade, né, quando o mercado faz isso daqui. Segundo alvo, bem aqui. Terceiro alvo, né, só foi pago. Tá? E aí a gente está falando primeiro de alvos intraday, né, que eles são mais importantes. E o terceiro alvo, né, ele foi pago aqui, né, posteriormente. Uma barra climática, né, já finalizando uma movimentação de tendência. Depois, né, o mercado fechou somente em lateralidade. Deixa eu só colocar o dia aqui inteiro. Tá? Então aqui, né, não vou mandar no M1, né, lá no grupo eu acabei mandando, né, mais estudos do M1, né, só para retomar, mas aqui, né, a gente faz de maneira um pouco mais breve. Então, boa tendência, né, H1, né, o mercado fez uma H1, o mercado fez uma H2, perdeu mínima, né, o mercado fez uma H3, tá? Eu preciso primeiro, né, aqui no caso, a primeira coisa que ele fez, né, foi fazer nova massa para depois perder mínima, então aqui ficou, né, a H3 ficou uma wedge e a H3, né, acabou ficando ali exatamente na wedge. Aqui é o modo rompimento, né, pessoal? Eu tenho duas insides, ó, tá? Tem o modo rompimento à compra, né, desse tipo de H3, né, ele é para um teste da média móvel de 20, tá? Por que, Luciano? Porque aqui, ó, teve um bom impulso, né, e aí ele poderia retomar essa movimentação. Claro, ficou uma região de POC aqui. O que são regiões de POC, né, pessoal? São regiões de volume, né, que ficou durante, né, essa lateralidade, durante essa movimentação aqui. Caso queiram estudar um pouco mais, né, tem lá no Profit, né, o volume profile, né? Lá no volume profile ele tem as regiões de POC. Né? A questão é que aqui é plotado de maneira diferente. Mas a dinâmica de movimentação do preço é essa. Compradores, né, fizeram um grande movimento aqui. Num recuo, né, eles podem voltar a participar. E aqui, às vezes, gera algumas possibilidades de compra. Isso aqui gera uma região de defesa. Geralmente, aqui, quem vende, por exemplo, esse, né, M2S, ele está vendendo para ele fazer uma nova mínima. Quando falha aqui, pessoal, não adianta a gente ficar batendo cabeça. Aqui já ficou uma região de compra, tá? Vejam que ela parte, né, desse movimento de alta. E aí aqui tem o gap de média, tá? De venda, né? Aqui virou uma tendência, ó, se tornou uma tendência. Tá aqui o gap de média, né? A primeira barra aqui, ó, completa acima da média móvel de 20. A segunda, a venda de L1 do gap de média foi aqui, né? Se tornou um pequeno bom ciclo aqui. A venda de L2 do gap de média foi aqui e a venda de L3, né, do gap de média acabou sendo bem aqui. A venda de L3 foi a que teve, né, melhor continuidade. Se você quisesse uma barra com gatilho, você poderia estar vendendo aqui ou estar vendendo aqui. Por que, Luciano, fazer essas vendas? Porque a premissa do gap de média é para algum tipo de teste da mínima. E aqui, né, você deveria encerrar. Foi uma barra muito grande, né, uma barra climática. Ah, Luciano, mas ele desceu mais um pouco. Porém, né, depois disso daqui ele travou, né, o mercado não teve mais continuidade. Não fez, né, mais nem uma mínima abaixo dessa mínima aqui. E aí aqui, o fechamento desse dia, a gente marcou essa lateralidade. Falamos, né, que sem rompimento, sem continuidade. Algumas projeções de alvo, né, inclusive aqui da lateralidade, tanto para cima quanto para baixo. Por quê? Porque essa lateralidade já tinha mais de 40 fechamentos. Então ele poderia romper para qualquer dos lados, somente aqui no 5. Lá no 15 a gente falou que nosso fechamento anterior, né, pessoal, foi ainda no M2S, né, que o mercado fechou aqui na média móvel. Então, a princípio, a gente tinha uma melhor predisposição para a movimentação de baixa. Ele acabou fazendo isso, né, mas não rompeu a lateralidade. Aqui vocês conseguem visualizar também, né, a ausência de rompimento da lateralidade. Ó. Tá? Ó, eu tenho uma boa barra de baixa, tem uma barra seguinte com boa barra de baixa, mas eu nunca tive a devida continuidade abaixo da lateralidade. E rompimentos, né, eles precisam das mesmas regras. Tá?
Então, aqui eu tive, né, a expansão, né, dessa lateralidade para baixo, depois a expansão da lateralidade para cima. E o mercado, né, se tornou uma lateralidade mais ampla, porque a nossa lateralidade agora ela passa a ser todo esse range, porque qualquer movimentação dentro disso daqui, ó, vai estar dentro, preenchida, né, dentro do dia anterior. Então, ele vai estar dentro de uma lateralidade. Média móvel de 200 descendente, né, aqui era o outro ponto que eu havia falado, né, da própria de resistência, né, como no 15, né, só que aqui ela tem um potencial melhor. Vejam que aqui ela parou o preço e aqui ela parou o preço mais uma vez. E lá no 15 é que essa localização era extremamente perigosa, tá? Não aqui, tá? Somente no 15 minutos. E aí o dia de hoje, né, pessoal? Uma boa compra, né, aqui que a gente pode citar, né, o mercado expandiu a lateralidade, ele fez uma nova máxima intraday, tá? Eu estou visualizando só a movimentação intraday. A princípio, o meu foco é a movimentação intraday, então eu tenho um topo, tenho uma mínima e tenho uma nova máxima. Quando eu tenho uma nova máxima, ele volta para essa região de POC, né, que é uma região que já havia tido interesse comprador, e uma 2BR aqui, nesse primeiro gatilho de compra aqui, seria uma compra acima da máxima dessa barra ou, né, da abertura dessa barra, porque essa aqui foi uma 2BR. Aqui, né, a princípio era uma compra de um scalp, tá, pessoal? Era uma compra de um scalp para um teste, tá, dessa wedge. Por que o teste da wedge, Luciano? Porque é a lateralidade. E em lateralidade, wedges tendem a funcionar extremamente bem, tá? E o que realmente fez o mercado reverter aqui foi o contexto do 15, mais, né, a média móvel de 200, mais várias formas, né, de conclusão de alvos. Ó, aqui, se eu pego, inclusive, esse pivô, ele pagou o segundo alvo, né, dessa projeção. Terceiro, não, Luciano, tá? Não foi pago. VWAP do dia anterior, né, ela está aqui na nossa tela por uma razão. Né? Então aqui, né, realmente você não poderia estar fazendo um negócio na compra de maneira nenhuma, tá? Por conta, né, da questão de localização. Lá nos 60 minutos também era um retorno nas médias, tá? O mercado, só mais um ponto, né, pessoal? Aqui, essa movimentação eu participei do 1 minuto, tá? Eu estava visualizando aqui nos 5 minutos, né, que ele estava testando a região de POC, né, que ele ficou aqui trabalhando, né, testando ela por várias vezes hoje. Né, e se vocês observarem, né, mesmo com todas as barras, né, vindo, opa, Luciano, essa aqui é uma barra de rompimento, ausência de continuidade, barra de rompimento, ausência de continuidade, barra de rompimento, ausência de continuidade, a mesma coisa, se repetindo. Mesmo quando eu tenho uma barra muito grande fechando abaixo da POC, eu não tenho continuidade. Então, o mercado permaneceu, né, ainda com boa defesa dessa região. Tá? Então, compradores estão participando aqui. Só um ponto aqui, ó, só de hoje, né, aqui do 1 minuto, que hoje eu não mandei isso tudo para vocês, mas é um ponto que eu acho importante aqui a gente relatar. Bem aqui, pessoal, começou a ter fechamentos acima da 20. Né? Então eu já posso chamar isso daqui, ó, de tendência, certo? Eu já tenho 23, né, 24. Se eu pego aqui antes, né, eu vou pegar somente aqui a partir realmente da movimentação completa da primeira barra. Eu já tenho 20 fechamentos, em sua grande maioria abaixo, acima da 20. Então aqui, ó, eu tinha um gap de média, certo? Aquela mesma localização que eu falei para vocês da POC, ó, deixou uma 2BR aqui com o outside bar, né, com um gatilho de compra. Então aqui, ó, você tinha espaço de pelo menos cerca de 270 pontos, né, aqui ao edge, uma movimentação de 3 puxadas intraday, né? Aqui seria um ponto de parcial, tá? Por quê? Porque aqui teve o gap de média. Luciano, mas isso aqui é uma tendência de alta, não poderia retomar mais vezes, pessoal? O mercado se torna lateralidade aqui. Então, se mais vezes ele se torna lateralidade, aqui seria um ponto para você fazer parcial. Aí o mercado, né, vem um pouco mais forte. Se eu posso avaliar esse rompimento aqui no 1 minuto, posso, né, porque eu tenho um número de barras pequeno aqui. Então tem barra de rompimento, continuidade. Opa, falha de wedge, Luciano. Perna 1, né, perna 2. Ficou uma segunda possibilidade de ingresso aqui ó, no minuto. Nessa outra outside bar, barra forte, emblemática, né? E aí ele poderia levar as projeções, né, de alvo intraday. E foi o que ele fez. Segundo alvo intraday, tinha aqui também uma região de POC, né, do próprio 1 minuto, né, que veio testar essa região. Aqui são essas linhas, né, são marcações de alvos, né, pessoal. E aí o mercado faz, né, uma pequena volta em V. Aqui, ó. Aqui sim eu tenho uma volta em V. Ó. Eu tenho, né, uma, duas, três, quatro barras, né, aqui fechando ali, né, sequencialmente. Então aqui eu tenho uma L1. O que mais acontece aqui? Lateralidade, L1, né, H1, L2, né, H2, L3, né, geralmente retoma. Voltou extremamente forte, voltou em microcanal. Bem aqui você teve, né, a possibilidade ainda de pegar a projeção, né, desse pivô para baixo. Tá? Nos 5 minutos, esse microcanal aqui, ó, deixou a possibilidade de você ter uma perna 2 de baixo. Tá?
Por quê, Luciano? Porque foi o primeiro ciclo do dia, né? Foi o único, na verdade, ciclo forte do dia. Foi essa perna aqui, ó, de baixo. Uma, duas, três, quatro barras, né? Todos os fechamentos abaixo das mínimas das barras anteriores. Então foi o único microcanal, né, que tivemos nesse dia. Aí ele fez uma correção em uma, duas pernas. Depois, né, veio aqui, ó, demoradamente, né, pagar a perna 2, que era a premissa mínima dessa movimentação. Teve rompimento, Luciano, do fundo da movimentação? Não. Rompimento, ausência de continuidade. Tá? Então, não teve, né, bons rompimentos ali acontecendo no dia de hoje. Tá? Fecha em lateralidade, fecha em modo rompimento. Lateralidades tendem a gerar tendência. Então, se tiver, né, rompimento de mínima ali, né, que traga, né, realmente continuidade, né, e a princípio, né, favorável aos vendidos, né, acaba sendo mais interessante. Aos compradores, Luciano, opa, se eu for lá para os 60 minutos, né, as médias estão começando a ganhar um pouco mais de alinhamento, né, pelo que eu estou observando, aqui um pouco acima, né, por exemplo, nessa lógica de topo duplo ali, já não seria um local, né, para a gente estar buscando, por exemplo, por compra. Posso comprar? Posso. Se tiver o rompimento da lateralidade, boa barra de continuidade, para pegar essas projeções ali mais próximas. Mas, por exemplo, o mercado faz um topo duplo aqui contra essas médias alinhadas, aqui não é mais uma região onde você está buscando por compra. Ainda não chegou a ser uma tendência de baixa, né, pessoal? A lógica, né, da tendência é que essas médias ganhem maior abertura, né, que a 9 consiga se distanciar mais, né? As médias acabam ficando assim. Nesse formato, né, o potencial de reversão, né, da localização ela é muito mais forte, ou de pelo menos alguma correção. Tá? Então, aqui por fim, né, nos 5 minutos, a gente tem, né, eu digo que a lógica, né, da gente buscar, né, algum tipo de rompimento. Opa, deixa eu só colocar aqui. Ó. Eu posso isolar essa lateralidade aqui. Lateralidade mais próxima do preço. Também posso isolar essa menor, só que os alvos dela serão muito breves. Mas digamos que a gente tem algum tipo de movimentação, né, nesse sentido aqui, ó. Rompimento, continuidade. Opa, Luciano, eu posso pegar toda a projeção disso daqui e trabalhar ela como alvo, porque provavelmente a gente pode ter uma tendência temporária. Eu tenho a 200 aqui, eu tenho a consolidação, então eu tenho um cenário para um Fab 4. Por isso, né, que se o mercado faz uma movimentação, né, de alta, eu posso ter sim, né, uma tendência temporária. Claro, lá no 60 está mais favorável à venda, mas eu não posso descartar, né, o outro lado. A gente tem que pensar sempre dos dois lados. Aqui, né, tem essa pequena wedge, né, aqui, ó, uma movimentação de uma, duas, três puxadas. O ponto de inflexão é essa linha aqui, é a da barra 88, tá? Então o ponto de inflexão se encontra aqui. Se ele renova o ponto de inflexão perna 1, perna 2. Ainda assim eu preciso observar o rompimento dessa outra parte da lateralidade aqui que a gente marcou agora há pouco. Beleza? Rompimento e continuidade pode ter uma tendência interessante. Lateralidades geram tendência, né, pessoal? Está tendo algum tipo de acumulação ou distribuição. A gente precisa de um bom rompimento ali para estar operando um pouco de direção, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. Valeu!